Mas agora falando sobre Petrobras, o conselho da empresa aprovou o pagamento de dividendos a acionistas este ano. De quando vai ser essa distribuição? Uma bolada, viu, Lívia? 43, quase 44 bilhões de reais, dividendos a serem pagos, começando ainda esse ano, entrando pelo ano de 2023, para os acionistas da Estatal Brasileira de Petróleo, os preferenciais e também os ordinários, aqueles que têm ação sem direito e com direito a voto, vão receber essa bolada, esse montante. O valor definido pelo Conselho de Administração da empresa é de aproximadamente R$ 3,35 por ação. Como eu disse, é todo um regramento para o pagamento desses dividendos, algo que o mercado estava esperando com enorme ansiedade. Houve até um burburinho nas últimas horas, porque o governo eleito queria que esses dividendos antecipados ficassem para 2023, para o novo governo. No entanto, Petrobras disse que a decisão é antecipar para 2022 e que esses recursos vão para os acionistas, sejam eles do governo federal, BNDES, União, entre outros, seja para os acionistas individuais e também fundos e pessoas jurídicas. Um detalhe importante, viu, Lívia? No primeiro semestre, a Petrobras já tinha pago um dividendo gigantesco da ordem de 50 bilhões de reais. E para fechar, quebrando rapidamente o protocolo, acabou de sair o resultado financeiro, né? O desempenho da Petrobras no terceiro trimestre deste ano teve um lucro líquido aí de 46,1 bilhões de reais, algo realmente impressionante, acima das previsões do mercado, que estava apostando no lucro líquido na ordem de 43 bilhões de reais, mas esse resultado, embora gigantesco, ele é um pouquinho menor do que aquele observado no segundo trimestre, que foi de 54,3 bilhões. E por que isso? Porque no segundo trimestre, os preços internacionais, especialmente do petróleo e derivados, estavam mais favoráveis. Agora, se você comparar com o ano passado, esse lucro aí de 46,1 bilhões, ele representa um salto, um crescimento de 48% em relação ao mesmo período do ano passado. Agora há pouco, em nota ao mercado, o CEO da empresa, o presidente Caio Paz de Andrade, comemorou o desempenho, não é para menos, e disse que a empresa segue firme, forte, resiliente e fazendo bons investimentos com satisfatórios retornos. Quando se fala em Petrobras, é tudo mega, é tudo giga, é tudo na casa dos bilhões, viu, Lívia? É tudo fora da nossa realidade financeira, né, Viga? Muito obrigada, viu, pelas informações, um ótimo trabalho para você. Boa noite. Agora, Alfredo Scaff, o Viga trouxe os números agora para a gente. O lucro, por exemplo, acabou de ser divulgado, o lucro no terceiro trimestre, na casa de 46,1 bilhões de reais. Já a distribuição de dividendos vai ser feita em cima de 43,7 bilhões de reais. Há grupos de petroleiros que querem judicializar essa questão em relação aos dividendos. Queria que você fizesse uma análise. Com números tão robustos como esses, vale a pena falar em privatização? Porque o Estado ganha muito com isso também. Veja, Lívia, a Petrobras, ela é uma empresa de capital misto, né? A União tem parte desse capital, ela está em bolsa há muito tempo. Esse lucro recorde, nós temos que parabenizar tanto o governo federal quanto a direção da Petrobras e todos os funcionários da Petrobras. Isso é um orgulho para o Brasil. Eu não consigo entender algumas pessoas, quando uma empresa pública tem lucro, elas ficam assustadas. A gente devia bater palma, cantar parabéns o tempo todo, porque nós não podemos acostumar com empresa pública ou de capital misto, de economia mista, tendo prejuízo, achando isso normal. A Petrobras realmente é um colosso, né? É um país dentro de um país. Ou ela cresce 3, 5 vezes mais, da maneira como está sendo gerida, que continue sendo assim, ou, na verdade, é a hora de privatizar mesmo, porque você só privatiza quando a coisa está indo bem, porque daí o valor aumenta muito. Então, é um estudo que tem que ser feito do que é melhor para a população brasileira, o que é melhor para o Brasil. Fazer a Petrobras crescer 3, 5 vezes ou vendê-la no momento em que ela dá lucro. Eu acho que isso aí é uma questão técnica extremamente aprofundada que precisa ser avaliada pelo governo e, obviamente, que privatizar não é uma coisa ruim, não é deixar de lado, é simplesmente fazer com que a iniciativa privada invista muito mais do que o próprio governo quando ele é acionista e não consegue investir, mas ele retira os seus lucros. Então, é uma equação muito complicada que precisa ser analisada pelo próximo governo do que é melhor para o país.